fechando hoje este bloco do Evangelho das Bem-aventuranças, o Senhor lança, durante toda essa semana, cada Evangelho, cada liturgia da palavra, o Senhor lança aos seus discípulos, como ele mesmo fala no início do Evangelho, dizendo aos discípulos, ensinando aos discípulos, os discípulos daquela época atualizando essa palavra para nós, nos canais de nós. Estamos aqui diante deste culto, ouvindo e aprendendo da própria boca do Senhor. Então, ele nos desafia a sermos verdadeiros e verdadeiras discípulos e discípulos do Senhor. Ele nos desafia, de fato, a sermos transparentes no mundo em que vivemos. Basta nós ouvirmos a aclamação do Evangelho de hoje, que vai dizer: quem ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, a ele nós veremos. E aí agora nessa palavra faremos morar, guardar a palavra de Deus. Já na indicação do convite, na motivação inicial da liturgia da palavra de hoje, vai dizer assim: não basta apenas ouvir a palavra do Senhor, é preciso colocar em prática. E hoje, de fato, vem esse grande evangelho que ele não é lido, não é proclamado, não é trazido também somente em algumas celebrações de matrimônio, mas também serve para todo aquele ou aquela que, de fato, quer construir algo ou está construindo algo para a sua vida, para o mundo, para o sonho, para a motivação. É bom nós observarmos esse evangelho. Em cima de quê? Em qual local nós estamos construindo o nosso sonho, o nosso objetivo, o nosso futuro, a nossa família, o quê? Se nós prestarmos bem atenção, para nós voltarmos um pouco, o povo da Judéia, o povo de Israel, no período da seca, o solo se firmava. Então muitos pensavam que ali aquele solo poderia estar seco e a batida estava firme, e ele construía a sua casa. Mas quando começavam as chuvas, logo vinham as enchentes, muitas vezes as tempestades, e aí muitas casas iam abaixo, porque eles pensavam que estavam construindo lugares que tinham firmeza, rochas, mas na verdade elas caíam. Então nós precisamos mais do que nunca. Primeiro, observar que a nossa vida está constituída. Qual é o objetivo principal da nossa vida? Que meta nós queremos alcançar? Quem nós estamos colocando como primeiro lugar em tudo na nossa vida? Isso consiste no Evangelho de antes de ontem, da terça-feira, que Jesus também vai dizer aos seus discípulos e diz a cada um de nós, que a porta larga e espaçosa é aquela que leva à perdição, mas a que leva à salvação é estreita, apertada, espremida. Todo esforço é possível e necessário para que nós tenhamos por ela, embora muitos não vão entrar. Porque, como eu digo, hoje o mundo prefere as coisas mais fáceis. O mundo hoje nos oferece facilidades, né? Como antigamente, na minha época, mais ou menos, eu não sou tão velho assim, mas o computador já veio surgir de um tempo. Não tem ainda aquele computadorzinho que parece uma caixa de papelão enorme. Depois que foi afinando mais, celulares pareciam uma bola de tijolo. Depois foram afinando, hoje está no nosso bolso, a gente resolve tudo. Então, cada vez mais que o tempo vai avançando, a facilidade vai chegando para nós. Muitas vezes nós não precisamos fazer nenhum esforço para conseguir alcançar algo na nossa vida. Mas um detalhe importante: aquilo que se é alcançado com dificuldade, com renúncias, com sacrifício, com esforço, era muito mais valorizado do que aquilo que a gente muitas vezes consegue na facilidade. É exatamente isso que o Senhor nos pede muitas vezes. Não é que nós deixamos a tecnologia, não é que nós deixamos muitas vezes as coisas que chegam até nossas pessoas melhor, aperfeiçoam até nós, né? A gente colocar de lado, dizer que quem segue aqui para o inferno, mas é não deixar isso tomar o lugar de Deus, o lugar do nosso coração. É exatamente isso que se acha do Evangelho de hoje. É como Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se diz católico, só diz ser católico, entrará no reino dos céus.
nem todo aquele que nós vemos por aí afora, muitas vezes na televisão, nas redes sociais, expulsando demônios, fazendo milagres, levando ao povo uma teologia, né, de libertação, muitas vezes, né, ou de prosperidade, né, vai entrar no reino dos céus, não. Mas de fato aquele que guarda a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e as põe em prática. O ouvir para o povo da Bíblia, o povo bíblico daquela época, não é só ouvir de passar pelo ouvido e pronto, não. Mas é ouvir de passar pelo ouvido, internar no nosso coração e através daquele encaixe, dessa palavra, queimar as impurezas do nosso coração, externar para fora de fato a caridade e coerência com a intenção daquilo que está no nosso coração. É exatamente isso que Deus quer dizer. Para quê? Para que nós não possamos viver de aparências. Ou, como disse aqui a palavra do Evangelho, de hipocrisia, como muitos doutores da lei, fariseus daquela época, viviam. Pregavam a palavra divinamente bem, né? Sabiam da palavra, entendiam da palavra, também sabiam o que ia falar, as consequências da palavra, mas de forma nenhuma viviam aquilo que eles sabiam e pregavam. Mas colocaram para as pessoas fazerem isso. Claro, as pessoas, muitos ali, como muitos hoje fazem que os líderes religiosos pegam e assumem. E Jesus até alertou isso aos discípulos dele, como ele nos alerta hoje também. Olha, vocês podem até viver, fazer o que eles dizem, mas não vivam Jesus. Porque é uma vida totalmente diferente daquilo que eles. Então, muitos do nosso meio, muitos dentro da igreja, muitos dentro da nossa casa, muitos dentro da organização, muitas vezes onde nós trabalhamos, né? Se diz ser uma coisa, mas na verdade as suas intenções, nas suas ações são outras totalmente diferentes. Então não nos enganemos. E o Senhor olha as intenções do coração. Então de fato o Senhor pede aqui, quando ele diz que nós devemos, de fato, viver a caridade perfeita na nossa vida, é viver uma caridade de acordo com a intenção do nosso coração. Se eu faço o bem aos outros só por fazer, de nada adianta. Pode até nos ajudar a ser uma pessoa melhor, mas a salvação nós não vamos conquistar, porque a salvação não é uma coisa tão fácil. Exige de nós esforço como a porta estreita, exige de nós sacrifícios, exige de nós renúncias. Se nós não fizermos isso, não adianta. Eu posso ser o maior pregador do mundo, eu posso falar em línguas, posso procurar motivar que as pessoas se curem, fazer obras de caridade, mas o que o Evangelho diz? Na hora do parto, no dia da parousia, no final dos tempos, eu bater na porta do Senhor e vai dizer: não vos conheço, porque eu posso ter feito milhões de obras, rezado muitos textos, feito muitas curas, mas o meu coração estava onde? Longe do Senhor. Nada das intenções do meu coração tinha a ver com aquilo que eu estava fazendo. Ou seja, eu era uma pessoa apenas que estava vivendo de hipocrisia, de aparências, e o Senhor não quer isso. Ele quer pessoas verdadeiras. Por isso que o Evangelho de hoje, a liturgia de hoje, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vai nos ajudar exatamente a refletir mais e melhor esse Evangelho de hoje, quando ele diz assim lá no início: se eu falasse a língua dos anjos, se eu doasse todos os meus bens em favor dos pobres, se eu lançasse até o meu corpo ao fogo, se eu não tiver caridade, de nada isso. E a caridade, nós também é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro se traduz em dois únicos mandamentos. Também ouvimos isso na terça-feira do Evangelho, terça-feira do Trabalho do Pastor. Tomar a pessoa de todas as coisas, de todo entendimento, todo o coração e ao próximo como a mim mesmo. O Evangelho de terça-feira vai dizer: da mesma forma que eu julgo os outros, da mesma forma que eu ajo de alguma forma com os outros, aquilo também vai recair sobre mim. Então tomemos cuidado. Se eu quero ser tratado bem em algum lugar, receber bem em algum lugar, se eu quero ser uma pessoa bem vista em algum lugar, eu também tenho que refletir, fazer isso ao meu irmão.
Se de fato nós queremos ser pessoas que vivem, que guardam, que praticam o Evangelho, eu tenho que perdoar. Eu não tenho só que saber que perdoar o irmão e deixar ele não perdoar, mas só saber fazer e praticar. Muitas vezes isso é difícil na nossa vida, uma pessoa que nos trai a nossa confiança, puxa o nosso tapete, trama contra nós, é difícil. Mas o Senhor é o desafio que Ele faz até os seus discípulos. Praticar a palavra, não só dizer, praticar, saber todo mundo sabe, mas fazer o que está fazendo. Então hoje, a realidade do Evangelho hoje, do Evangelho da palavra do Evangelho, nos desafiar a sermos verdadeiros, transparentes, não hipócritas. Isso consiste a autoridade de Jesus que vimos no final do Evangelho que nós fechamos aqui. Por isso o pessoal ficava admirado como Jesus pregava, porque ele não falava com os fariseus, ele não era mentiroso como os fariseus, ele não vivia de aparência, mas antes dele pregar aquilo que ele pregava, ele vivia isso na sua carne, no seu dia a dia. Então a autoridade disso é viver aquilo, é expressar externamente aos outros, é aonde eu estou, aquilo de fato que eu sou. Aí sim nós vamos estar sendo manchados. Aí sim o Senhor vai nos reconhecer no dia do juízo. E como Ele diz aqui, meu Pai irá nos vestir, irá nos servir e virá junto a nós fazer morada conosco. Façamos isso, meus irmãos e irmãs, nos desafios a sermos verdadeiros. Tiremos de nós tudo aquilo que muitas vezes nos leva só à aparência. Tiremos de nós aquilo que nos leva somente na facilidade. E busquemos de fato ficar os nossos sonhos, ideais, a nossa vida, a nossa família, os nossos trabalhos, tudo na rocha firme que é o Senhor. Quem construiu uma casa sobre uma rocha firme, um alicerce, fica inteiramente seguro. Pode vir o que vier, dificuldade que for, problema que for. A gente pode viver como igual um amor, pode se envergar e postar no chão, mas a gente volta para a mesma posição, porque nós estamos com Jesus. Peçamos ao Senhor força e coragem para que nós possamos quebrar essas barreiras do nosso coração e ser no mundo lá fora verdadeiros discípulos e discípulos do Senhor. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Elevemos, queridos irmãos.